Todos nós sabemos que os jogos às vezes podem ter finais ocultos, mas e quando eles são tão bem escondidos que a maioria das pessoas nunca os viu? Olá pessoal, hoje na Game Hive apresentaremos 10 finais de jogos que quase ninguém viu. Começando pelo número 10, temos a cena pós-créditos alternativa de Shadow de Tomb Raider. Sim, há um final diferente para Shadow de Tomb Raider dependendo se você baixou o patch do primeiro dia ou não. Hoje em dia, a maioria das pessoas baixa o patch antes mesmo de começar o jogo, especialmente se estiver jogando em uma plataforma como o Steam, onde o patch estaria incluído no download do jogo. Basicamente, as únicas pessoas que poderiam ver esse final eram jogadores que compraram o jogo antecipadamente ou que tinham o disco físico do jogo. E só para deixar completamente claro, as diferenças são extremamente pequenas, a menos que você seja um grande fã de Tomb Raider. A cena original mostrava Lara sentada em uma mesa e a câmera se move para um pequeno desenho de easter egg, de alguns dinossauros e uma pirâmide, que são coisas do jogo original de Tomb Raider, mas na versão original sem o patch, havia referências muito mais explícitas. Lara recebe uma carta de Natla, a vilã original do primeiro jogo. E também vemos suas pistolas duplas. São coisas pequenas, mas as poucas pessoas que viram esse final provavelmente pensaram que estavam ficando loucas quando ouviram as outras pessoas descreverem um final um pouco diferente. Então, eu não sei exatamente por que os desenvolvedores mudaram essa cena no último minuto. É possível que as referências fossem um pouco explícitas demais, mas mesmo que tenha sido acidental, ter um final tão secreto parece muito apropriado para um jogo de Tomb Raider. Passando para o número 9, temos o final do desarmamento nuclear de Metal Gear Solid 5, provavelmente o final mais conhecido desta lista. No entanto, se você é alguém que conseguiu alcançá-lo de forma legítima, então faz parte de um grupo seleto. Durante anos muitas pessoas acharam que seria impossível obter esse final, já que como parte da porção multiplayer de Metal Gear Solid 5, era possível construir bases chamadas FOBs com armas nucleares. Embora não fosse possível usar as armas nucleares, elas tornavam mais difícil para outros jogadores invadirem suas bases. Por isso havia um forte incentivo para construí-las, caso você quisesse se sair bem no jogo multiplayer. Jogadores ávidos por segredos vasculharam os arquivos do sistema do jogo, e logo após o lançamento descobriram um final que só poderia ser obtido se todos os jogadores desarmassem suas armas nucleares. Para alcançar esse objetivo não bastava desarmar a arma que você construiu, todos na plataforma multiplayer em que você estava jogando tinham que fazer o mesmo. Esse final foi acionado apenas 2 vezes no jogo, uma vez em PC por causa de um erro, e muito depois por uma base dedicada de jogadores de PS3, que se reuniram e removeram todas as armas nucleares de seus servidores. Isso só foi possível porque a base de jogadores do PS3 era menor, e por isso era a plataforma em que isso era mais viável. Levou anos de esforço e coordenação para que os jogadores realmente conseguissem alcançar esse objetivo. Embora esse final já tenha sido conhecido por anos, ainda é uma façanha impressionante de coordenação para finalmente acioná-lo de verdade. Em 8º lugar temos a DLC Dead Money, de Fallout New Vegas, onde hologramas assumem o controle de Mojave. Fallout New Vegas é um jogo com uma infinidade de finais possíveis, mas muitos dos finais principais são óbvios dependendo de qual facção você escolhe. A Nova República da Califórnia, a Legião de César, Mr. House ou se você opta por ser independente. Isso afeta significativamente como o jogo termina e a maioria dos jogadores sabe disso. Porém um dos finais mais estranhos e secretos só pode ser encontrado na DLC Dead Money, que é incrivelmente difícil de ativar e a maioria dos jogadores nem sabe que é possível. Normalmente a maioria dos finais de Dead Money envolve prender o vilão Elijah no cofre com o ouro e a tecnologia que ele tanto deseja. Mas se você fizer algumas coisas muito específicas antes da confrontação final, é possível se juntar a ele em vez de detê-lo. Basicamente você precisa fazer a NCR te odiar muito, concluir a busca pessoal da companheira Verônica e perguntar tudo sobre o Elijah e a Irmandade do Aço. E quando você estiver na DLC, você precisa ser gentil com Elijah, fazer o que ele diz e dizer exatamente as coisas corretas durante a conversa final. Se fizer tudo corretamente, será exibida uma cena em que Elijah destrói Mojave com um exército de hologramas. O fato de ser algo possível de fazer é incrível, mas é muito difícil de descobrir. E em 7º lugar está o jogo do Dinossauro Corredor. Vamos falar de algo estúpido. Aqui está um jogo que você nunca verá o fim porque não é super secreto ou escondido ou mesmo porque é difícil. Em vez disso é um jogo que só termina depois de 17 milhões de anos de tempo de jogo. Sim, isso mesmo, estou falando do jogo do Dinossauro Corredor do Google Chrome. Este é o jogo criado por Sebastian Gabriel em 2014, e pode ser acessado quando você está offline no Google Chrome ao apertar a barra de espaço. Também há uma extensão do Google Chrome que você pode instalar para jogá-lo a qualquer momento, e o jogo em si é surpreendentemente agradável.
No entanto, o jogo só termina depois de 17 milhões de anos de tempo de jogo, o que você nunca conseguirá alcançar na sua vida. 17 milhões de anos é aproximadamente o tempo em que o Tiranossauro Rex existiu no planeta, e quem sabe se realmente existe um final ou se são apenas os desenvolvedores brincando, dada a natureza coincidente com o fato de o Tiranossauro Rex ter existido por 17 milhões de anos. Como não é um jogo online, eles podem manter o final completamente escondido ou atualizá-lo mais tarde quando seu tempo de jogo necessário for alcançado. Mas considerando quão absurdo é esse requisito, acredito que é seguro dizer que nunca veremos esse final. O sexto é o The Saboteur. Um final louco do qual eu não tinha conhecimento, é um jogo que joguei por anos e só recentemente descobri que é possível matar o vilão durante a sequência de flashback, e assim desencadear um final antecipado. Mas para conseguir isso é preciso seguir um caminho pouco intuitivo. Em vez de seguir os checkpoints como você deveria seguir, você pula em uma metralhadora e começa a atirar nos caminhões para desbloquear uma metralhadora para o seu carro. No decorrer do jogo, ao realizar tarefas específicas, como destruir um número suficiente de caminhões, é possível obter melhorias, incluindo metralhadoras embutidas para o seu carro. Parece simples, não é? Mas aqui está o desafio. Nesse ponto você basicamente não tem armas e possui alguns NPCs com você que facilmente morrem no fogo cruzado, além de ser difícil encontrar a metralhadora certa. Se você conseguir superar esses obstáculos, você precisa jogar até a parte da corrida, e em vez de deixar o vilão vencer, basta usar a metralhadora para destruir o carro dele. Em seguida é só assistir aos créditos e se parabenizar por ser tão astuto. É incrível que os desenvolvedores tenham percebido que isso era possível e tenham criado um final alternativo, mesmo que quase ninguém o tenha descoberto. No número 5 está o final de Phase, Cubo 64. Estávamos pensando em colocar as estrelas secretas de Braid nesta lista, mas percebemos que havia outro jogo independente por aí com um requisito de final secreto ainda mais insano, e esse jogo é o Phase. Este jogo é normalmente um jogo de quebra-cabeça bastante intuitivo sobre virar o mundo em torno de um plano em 3 dimensões, onde perspectivas diferentes tornam possível resolver os quebra-cabeças. Nada muito complicado sobre os 32 cubos regulares que você encontra no jogo principal, mas você tem que caçar os 32 anticubos, e é aí que as coisas começam a ficar obscuras muito rapidamente. Para obter alguns deles você tem que resolver um criptograma e inserir certas direções em áreas específicas, para outros você tem que encontrar blocos invisíveis para pular em locais aleatórios, e há um que é absolutamente ridículo onde você tem que estar nesta torre do relógio em um horário específico, que aliás, esse horário muda dependendo de quando você baixou o jogo. Há 4 anticubos aqui, um que aparece depois de 1 minuto, outro após 1 hora, um em um dia, e o último só aparece uma vez por semana, então é melhor ter certeza de ter cronometrado esse último corretamente. Encontrar tudo isso é simplesmente muito difícil, mas além disso é demorado e confuso, e o final real não vale o esforço. É basicamente para masoquistas de quebra-cabeças, e para o resto de nós, não acho que vale a pena. Além disso, o final regular é melhor do que esse final escondido. E o número 4 é o final leste mais distante do jogo Sunless Seas. Este é um jogo indie que trata de mistérios, onde você explora um mundo estranho chamado Underseas, cheio de criaturas hostis e eventos estranhos que podem te deixar confuso ou até mesmo enlouquecido. É um jogo confuso e incrivelmente punitivo, mas se você persistir, há alguns possíveis finais que você pode obter. A maioria deles tem objetivos bem claros, como estabelecer uma colônia, tornar-se um explorador famoso, ficar rico e se aposentar, mas um deles é muito mais complexo. Estamos falando do final leste mais distante, que envolve fazer uma tonelada de coisas bizarras e não intuitivas. Basicamente você precisa arruinar o seu personagem, levá-lo à beira da insanidade, destruir todos os seus atributos, e somente assim você pode obter o final desejado, além de encontrar alguns itens muito obscuros e explorar as áreas mais perigosas do jogo. Para conseguir isso, você precisa de muita paciência e tempo, pois tudo pode ser perdido em segundos se você não tiver cuidado suficiente. No entanto, o verdadeiro atrativo deste jogo é a exploração e a descoberta de histórias interessantes, então conseguir realizar essa tarefa é verdadeiramente épico. No final das contas o próprio final pode ser meio anticlimático, mas é um dos maiores desafios do jogo e é bastante impressionante quando você finalmente o alcança. E o número 3 é o final quase impossível e secreto do jogo Payday 2. Você sabia que o jogo tinha um final?
Se você completar o roubo à Casa Branca, isso ativará o final e a cena de encerramento, onde um dos principais ladrões chamado Bane morre, e o resto da equipe desiste de suas atividades criminosas. Parece ser o fim, mas os desenvolvedores esconderam um segredo maciço e verdadeiramente elaborado que desbloqueia um final alternativo. É totalmente insano e os passos para obtê-lo fazem com que o easter egg de Call of Duty pareça brincadeira de criança. Para começar, você precisa de uma tonelada de troféus de outros roubos na sua safe house, que você precisa interagir de uma certa maneira para desbloquear a habilidade para iniciar esse final. Para tornar as coisas ainda mais confusas, você precisa decifrar um código de substituição, que informa as conquistas que você precisa completar para poder realizar esse easter egg. O pior de tudo é que é tudo aleatório, não há uma lista definitiva de conquistas, elas são escolhidas aleatoriamente, são diferentes para cada jogador, então você terá que realmente descobrir o código e completar a conquista que ele pede. O próprio easter egg é igualmente maluco. Há uma caverna secreta sob a Casa Branca, onde você precisa resolver quebra-cabeças cada vez mais obscuros enquanto luta contra demônios. E isso só pode ser feito com 4 jogadores, se alguém desconectar não poderá se juntar ao grupo novamente. Quando se trata de easter eggs secretos em jogos, este é um dos mais elaborados e difíceis. O final quase vale o esforço, e mostra o Bane de alguma forma substituindo o presidente dos Estados Unidos. E o número 2 é Embracing the Void em Hollow Knight. Existe um final que quase ninguém viu, não porque seja secreto ou difícil de encontrar, é apenas incrivelmente difícil. A última atualização gratuita da DLC para Hollow Knight inclui God Home, um lugar onde você pode participar de desafios de chefes cada vez mais difíceis. Para desbloquear esse final você precisa completar todos os 5 panteões, o que parece simples mas essas coisas são impiedosas. Apenas o primeiro, o Panteão do Mestre, faz você lutar contra 10 chefes seguidos com apenas 2 pontos de descanso para todos eles, e há 4 desafios de chefes assim. Esses são bem difíceis, mas o desafio final, o Panteão de Hollow Nest, fazendo você lutar contra 42 chefes seguidos. Não há pontos de salvamento, então se você morrer em algum ponto desse desafio, terá que recomeçar tudo de novo. Uma jogada completa leva mais de 1 hora, então se você chegar perto do final, terá perdido todo o seu progresso. A maioria dos jogadores diz que são os nervos que acabam com a jogada, pelo fato dos chefes serem implacáveis e difíceis de derrotar. Mas de qualquer forma é um desafio verdadeiramente épico, que apenas um jogador muito dedicado pode realmente ter a esperança de alcançar. E finalmente em primeiro lugar temos Dodonpachi Saidai Jou, o final em Bashi. Por favor desculpe qualquer pronúncia incorreta, este é o desafio definitivo. É um jogo que existe há quase 10 anos e até onde eu sei, ninguém conseguiu completar seu desafio final. É um jogo de tiro onde você pilota uma pequena nave, enfrentando padrões e formas de inimigos em níveis de rolagem automática. As versões mais difíceis desse tipo de jogo são às vezes descritas como Bullet Hells ou Inferno de Balas, e é exatamente isso que esse jogo é, chegar até o chefe secreto é quase impossível. Você precisa fazer uma jogada perfeita, sem perder vidas e sem usar bombas durante todo o jogo, e cumprir muitos outros requisitos extremamente difíceis. Só vimos um jogador derrotar essa coisa no YouTube, mas eles só conseguiram fazer isso usando uma ferramenta de assistência de velocidade, ou seja, mapearam seus movimentos usando um programa e ainda tiveram que diminuir a taxa de quadros do jogo para 10 quadros por segundo. Quando se trata de um final que ninguém viu, esse é tanto obscuro quanto incrivelmente difícil. É um jogo que não tenho certeza se alguém realmente derrotou o chefe secreto e viu o final, pelo menos de forma legítima. E isso é tudo por hoje. Você chegou ao final de algum desses jogos? Deixe um comentário para nós e nos diga o que achou. Se você gostou deste vídeo, clique em curtir. Se você ainda não é inscrito, agora é um ótimo momento para se inscrever. Nós postamos vídeos todas as semanas e a melhor maneira de vê-los primeiro é claro com sua inscrição. Então clique em inscrever-se e não se esqueça de ativar todas as notificações. Como sempre agradecemos muito por assistir a este vídeo. Nos vemos na próxima vez, aqui mesmo na Game Hive.